Olá, hoje no nosso programa a gente esclarece as nossas dúvidas sobre luto e inventário. Eu converso com o Dr. Leandro Nava, que é advogado, e esclarece as nossas dúvidas. Olá, boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Eu tô sempre esperando você lá no meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano. Por lá eu sempre deixo uma palavra, tem novidades rolando lá nas minhas redes sociais também. Eu falo com vocês sobre look, maquiagem, cabelo, aqueles assuntos que eu sei que vocês amam, e sempre tem lives também, principalmente com a palavra de Deus, que é um assunto que eu sei que vocês gostam que eu traga bastante. Tem também sempre um pouquinho dos bastidores e do que está acontecendo ao vivo no programa. Eu conto com você para enviar para nós, inclusive, a sua sugestão de tema, de assunto que você gostaria de ver abordado aqui, através do meu Instagram ou da minha fanpage. Você pode ir lá em box ou nos comentários das fotos e sugerir o que você quer ver aqui, porque o programa é preparado especialmente para você. Aliás, falando nisso, tem uma enquete rolando e a gente quer saber de que maneira você assiste a Hit. Vai aparecer um QR Code aqui, você responde a nossa pesquisa em alguns segundos, é muito fácil. Pega o seu celular, coloca no modo foto, mira aqui no nosso QR Code, pronto. Você vai lá para a pesquisa e responde em alguns segundos. Isso vai ser muito importante para a gente poder continuar entregando o melhor conteúdo para você. A gente começa o programa de hoje já te convidando também para ligar no 0 Operadora 11 3337 5886. Se você não quiser se identificar, não tem problema, porque eu imagino que esse tema seja um tema que não tem nenhuma confusão na família, não traz nenhum problema, geralmente tudo é muito organizado. A gente vai falar sobre inventário com o doutor Leandro Nava, que é advogado. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Jaque. É uma alegria estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, viu, te receber de novo, doutor. Falando sobre um assunto que eu imagino, que é um assunto que ninguém quer falar, mas se a gente não fala sobre isso e não ensina e não aprende antes da morte, dificilmente não vai ter nenhum problema, né, doutor? Exatamente. É um tema delicado, um tema muito importante, e é até interessante porque todos sabemos, após o nosso nascimento, que morreremos. Mas a única coisa que não aceitamos é a morte, é o falecimento. Então, é uma situação delicada, ainda mais agora, nesse momento pandêmico que vivemos há mais de um ano, mais ou menos um ano e meio, com mais de 2.000 mortes diárias no Brasil, e tudo isso tem a ver e movimenta também a questão do direito. Então, estamos aqui para poder bater esse papo. Doutor, vamos começar entendendo. A gente obviamente vai explicar o que acontece de um modo geral, mas eu quero trazer para o contexto da pandemia e entender que a gente vive um momento muito complicado. O senhor já citou um número que a gente nunca imaginou de mortos no nosso país. Exatamente. E as famílias sem poder passar pelo luto de uma maneira que nós aqui ocidentais estamos acostumados. A gente está acostumado com velório, a gente está acostumado com enterro. Isso de alguma maneira parece que prepara a mente da gente, prepara o psicológico. Os familiares vão, muitos cristãos inclusive tinham o hábito de fazer essa cerimônia na igreja, como uma cerimônia mesmo, com louvor, quando essa pessoa é cristã, para tentar consolar os familiares. Aí pá, tudo mudou. Mal se pode enterrar um morto, e acho que é isso mesmo que acontece. Algumas pessoas relataram cenas trágicas de pessoas que morreram de Covid, que você tem que reconhecer num saco preto, enfim, essa situação é horrível. E junto a isso, o luto, de uma maneira complicada, pessoas não podem sequer ir. Alguma coisa mudou no que diz respeito aos prazos que existem para inventário e tudo que envolva as questões do direito na morte de alguém? Não, queridos telespectadores da HIT, infelizmente não. O que temos hoje é a manutenção do que traz o Código Civil, nos seus artigos, que fala sobre a questão de sucessão após o falecimento. Então, ainda existe o mesmo prazo de 60 dias para a abertura do inventário, existe a linha sucessória na questão de quem será quem, o que receber cada uma das partes, quem será o gestor daquele patrimônio, seja do ativo ou do passivo, e por isso, infelizmente, nesse período pandêmico, nada mudou. Doutor, é importante, aí eu acho que é uma dúvida muito constante, eu já vi muitas pessoas nesse momento que a gente vive, inclusive com essa dúvida, nas contas bancárias. Então, eu posso continuar sacando da conta dessa pessoa? Então, se é um casal, de repente pai e filho, um tem a senha do outro, ficou com o cartão, pode sacar, não pode sacar, tem que avisar imediatamente a morte. Como é que isso funciona, doutor?
Em regra, qual que é o procedimento? Da data do óbito, ou seja, da data do falecimento, abre-se aí o que nós chamamos de abertura, ocorre aí a abertura do inventário, ou seja, da sucessão. O que é o inventário? O levantamento de todo o patrimônio existente entre as partes, seja ativo ou seja também o passivo, seja o crédito e seja o débito. Isso é muito importante, porque o que os nossos telespectadores precisam entender? Faleceu, quando você for fazer o ato do inventário, que é o levantamento do patrimônio, desse ativo e passivo, ingressar com o expediente, seja judicial ou extrajudicial, o que vai contar ali, nesse seu exemplo, por exemplo, é o extrato da data do dia do falecimento. Quem fez o saque é responsável por aquele valor e caso existam outros herdeiros que não somente ele deve prestar contas para todos esses herdeiros. No caso, pensamos de uma forma muito rápida, o pai vem a falecer e fica a mãe e 1 ou 2 ou 3 filhos, não importa. Todos eles receberão, tem uma cota à parte que nós chamamos de quinhão. Esse quinhão deverá ser dividido. E aí depende muito da questão que foi pré-estabelecida, a questão da própria relação no casamento, união estável, estabelecida na questão dos bens, do patrimônio. Mas todos têm direito a uma cota à parte, a um quinhão deles, daquele valor que o decujus que nós chamamos, que é o falecido, que nesse exemplo é o pai, acabou deixando. Se a mãe ou o irmão ou alguém retirou um valor, transferiu um bem, um veículo, um imóvel, um terreno, não importa o que fez, ele deve prestar contas a todos os demais herdeiros. Perfeito. Doutor, quanto tempo então? 60 dias é o prazo? Exatamente. São 60 dias da data do óbito. E por que essa data é tão importante? Esse cômputo, tá? São 60 dias úteis ou corridos. São 60 dias corridos da data do óbito. E por que é tão importante esse prazo? De novo, vou repetir, 60 dias da data do óbito. Justamente porque você tem uma multa para você pagar em cima daquele tributo que você recolhe, que é o famoso ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então, esse ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Mortes, que é por causa da morte que você está pagando, ou doação, você vai pagar, além daquele valor que você já vai recolher, se for em São Paulo 4%, 5%, e se for em outro estado, aí tem uma variação, mas em cima disso ainda aqui em São Paulo, por exemplo, 10% de multa, se você não fizer um inventário dentro desse prazo de 60 dias. Deixa eu entender, doutora, a pessoa, para comprar casa, ela trabalhou, ela pagou imposto para trabalhar, ela pagou imposto para comprar casa e na hora que ela morre com os filhos, ela vai pagar imposto também. Paga imposto quando morre. Então, cuidado aí que você está respirando, tem um impostozinho aí sendo pago, é mais ou menos isso, né? E tem um pulo do gato aí, o que é importante. Um expediente que nós chamamos de antecipação da legítima. O que acontece? Vou dar um exemplo na minha própria família. Os meus avós já estão numa idade já bastante avançada. E o que eles estão fazendo? O patrimônio deles, eles estão antecipando para os seus herdeiros. Qual é a diferença, doutor? A diferença é que o ITCMD você paga 5, o outro você paga 4, que é o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então, se São você dois faz isso em tributos vida, diferentes. fica um pouco mais barato. Fica mais barato. E aí, eu acho que em vida também, eu quero que o senhor comente um pouco sobre isso. Você evita briga. Porque vamos imaginar, se a gente pensa, as pessoas geralmente um pouco mais velhas, geralmente têm o seu patrimônio em casas. Muitas dessas pessoas não gostam de guardar o dinheiro. Então vamos imaginar um pai com 2 filhos que tem 3 casas. O pai já fala, filho, você quer ficar com essa? O outro filho quer ficar com aquela? Essa daqui a gente vende, essa daqui vamos doar para um primo. Decide, porque se o filho não concordar, ele já fala com o pai ali, já resolve. Exatamente. Depois isso aí pode dar uma confusão muito maior, né? Vou trazer uma observação de um caso em concreto. Falecimento justamente uma situação dessa, mas eram 2 imóveis. Um aqui em São Paulo e outro no litoral. E existiam 3 filhos. E existia também um valor direcionado a um veículo, que era um veículo caro, que era praticamente um valor do apartamento, que os 2 eram similar à mesma quantia, e mais um valor em conta. À época, estabelecido verbalmente, os irmãos concordaram. Após o falecimento do pai, já não existia a mãe, e a mãe é um elo muito importante, por isso que aqui já peço vênia, quebrando aqui o nosso assunto, para deixar um beijo para todas as mamães aí, de forma atrasada pelo Dia das Mães, né? E eu digo que mãe é mãe, a mãe não estava mais. A mãe é sempre intermediadora, a mulher é um ser muito mais iluminado que o homem. E aí não estava lá para fazer a intermediação. Ainda bem que não sou eu a mulher aqui falando, deixa o doutor falar. Não, eu até falo que o meu maior ídolo é minha mãe, então eu fico tranquilo. Então, não existia nenhum intermediador. O pai faleceu, quem ficou na sucessão? Os 3 filhos. O que aconteceu? Aquela palavra ou aquele
o que foi tratado no famoso fio do bigode pela justiça, se não houverem provas de justificativa do que foi acordado, não se aplica. Aí fará o quê? A divisão por cabeça, que nós chamamos. Junta-se todo o patrimônio, lembrando, crédito e débito, não é só crédito, é débito também, todas as dívidas. Então, pensa que uma dessas casas, por exemplo, não estivesse totalmente quitada, tivesse ainda parcelado. Ou o imóvel estava com uma pendência, né? por exemplo, de IPTU, ou uma pendência de... Acontece demais, de débito de IPTU, débito de condomínio, existe muito. Nós temos um bairro aqui no interior, aqui na capital de São Paulo, por questões, enfim, acho que não tem problema falar, o bairro de Higienópolis, hereditariamente, né? Existem muitos imóveis lá que têm esse problema. Porque os pais foram passando para os filhos acabaram brigando, então isso vai acabando, e os filhos até não convergir, se não há consenso, vai para o Poder Judiciário, em regra. E aí, no Poder Judiciário, muitas vezes o inventário demora anos, anos para ser resolvido. Olha do que a gente está falando, de anos. Doutor, qual que é a diferença dessa transferência antecipada? Eu já vou para as perguntas de vocês, tá, gente? Qual que é a diferença dessa transferência antecipada para um testamento? Explica para nós como é que isso funciona. Na verdade, é o seguinte, o testamento é um instituto, essa antecipação da legítima, que é o nome técnico, é outro. Quais são as principais diferenças? De uma forma muito rápida aqui para os nossos telespectadores. Testamento, você pode testar, declarar e já doar até 50% do seu patrimônio. 51 posso? Até 50%. 51 você não pode. E eu posso doar para quem eu quiser, para quem você quiser, porque o patrimônio é seu. Não precisa encaminhar para, por exemplo, se eu venho a falecer, eu faço um testamento, posso deixar para a Jaque. Por quê? Porque ela me recebeu maravilhosamente aqui, toda a equipe, que não vai se comunicar com a minha esposa nem com meu filho, por exemplo. Essa é uma situação do testamento. Eu posso doar, entregar até no máximo 50% do meu patrimônio. O restante ficam para os herdeiros necessários, que é companheiro, cônjuge, ascendente ou descendente, ok? Perfeito. A antecipação da legítima já é outro instituto. A pessoa em vida também, da mesma forma do inventário, mas em vida ela já doa o seu patrimônio. Aí ela pode doar tudo que ela quiser? Ela pode doar todo o patrimônio, que é exatamente isso que os meus avós estão fazendo, antecipando a legítima, doando o patrimônio, porém, deixando uma cláusula chamada de usufruto. Enquanto eles estiverem vivos, existe uma trava legal impossibilitando a venda daquele patrimônio, seja um carro, seja um bem, qualquer ele, bem imóvel ou imóvel. Se tiver alugado, os aluguéis podem vir, então, para os seus avós, nesse exemplo, exatamente por enquanto. Isso. A menos que eles abram mão, obviamente, né? Cada família tem sua dinâmica. Os proventos, que nós chamamos, vão para os proprietários. E, na verdade, assim, as pessoas que recebem essa antecipação de legítima são expectativos, ou seja, existe uma expectativa de propriedade. Ela só se efetiva com o falecimento, porque em vida eu posso simplesmente ir lá e rescindir aquela doação que eu fiz. Doutor, uma pergunta importante dentro disso vamos imaginar de novo famílias com bens diferentes. Perfeito. Deixa uma casa maior, que valha mais para um filho, que valha menos para o outro. Quer deixar, muitas vezes, se a gente pensa antigamente, não se registrava, às vezes, alguma criança que vivia ali, a hora que vai ver é como se fosse um filho de criação. Quero deixar uma casa para essa pessoa. Posso deixar esses patrimônios divididos de maneira distinta? Primeiro, posso utilizar uma expressão chula? Isso dará um rololô. Por que o rololô? Porque nós estamos falando, é igual casamento. Antes do casamento é meu bem, depois no divórcio são meus bens, nós brincamos. Então o que acontece? Ao fato do pai deixar um imóvel de um valor diferente para um, com outro valor para o outro, existe pecúnia, existe diferença pecuniária, valor para isso. Se existir consenso, desde que haja assinatura e declaração voluntária daquela pessoa, não há problema nenhum. Qual que é uma sugestão que nós apresentamos aqui aos nossos telespectadores da HIT? Faça isso, essa doação, os outros herdeiros precisam declarar e concordar, porque senão, a partir do falecimento, você pode entrar com uma ação e anular aquele negócio jurídico que nós chamamos. Doação, venda, alguma coisa. Perfeito.
Ai, que situação complicada, né? Doutor, vamos às perguntas? Tem bastante Vamos. coisa chegando aqui para nós. Essa pessoa ligou e não quis se identificar. Quanto tempo é obrigatório ver o inventário? De novo, doutor, só para reiterar. 60 dias? A pergunta que ele faz é quanto tempo ver o inventário. Então, vamos lá. O que nós entendemos é quanto tempo eu tenho para fazer a abertura do inventário. Isso, 60 dias após o falecimento. E o que é importante aqui, nós ainda não falamos. Eu fiz menção, só não expliquei. Duas modalidades. Inventário judicial, Poder Judiciário, do inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, que é o mais simples, muito mais rápido, quais são as condições? A não existência de menor e o consenso de todos os herdeiros. Seja do cônjuge, companheiro, porque eu falo cônjuge, porque é casamento. Companheiro, união estável. Ou não há declaração de união estável, contrato, declaração formal, mas a pessoa já vive há 5, 10, 15, 20 anos. Então é o companheiro. Então ele vive em união estável, consecutivamente tem direito, aparentemente, porque aí entra na questão dos bens, porque se foi aquele relacionamento foi iniciado após a compra, ok. Se for iniciado antes da compra, não. Traduzindo, temos um relacionamento, eu e X. Se eu tenho um patrimônio antes, não se comunica. Por exemplo, já tinha uma Pela casa união sua, estável. foram morar juntos Casamos. e tal. Jaque e Leandro casaram. Se a Jaque já tem um apartamento, uma casa, um terreno, não importa, é dela. Se ela vendeu, já na constância do casamento e o regime do casamento escolhido é o regime de parcial de bens, comunhão de bens, comunica. Ah, interessante. Agora, se depois desse casamento ou dessa união estável se adquirir uma casa, aí sim passa comunica. Carro, o que for, né, doutor? Isso. Por isso que eu sempre digo, já que só uma pausa aqui, aos nossos telespectadores, consultem sempre um advogado ou uma advogada antes. Por quê? Porque é muito mais fácil você remediar antes do que depois do problema ocorrido. E sai muito mais barato. Isso que eu ia falar. E além de tudo, você vai gastar menos, né? Menos. Doutor, outra pergunta aqui de alguém que não quis se identificar. Eu posso comprar parte dos bens dos meus irmãos para ficar com o imóvel? Claro que pode. Excelente pergunta, isso acontece muito. Só que aí eu vou me aprofundar em alguns exemplos para poder facilitar esse nosso ouvinte aí, esse nosso telespectador. Dá um exemplo. Tem um imóvel só. O imóvel, por exemplo, vale 100 mil para facilitar o cálculo. Teoricamente, se foram dois irmãos, 50-50 cada um, ok? 50-50. Vamos pensar que são 3 irmãos, porque aí fica fácil, o outro doou, vendeu, não tem problema, centraliza. 3 irmãos. Um vai receber 33,33, o outro também. Se esse terceiro for comprar desses dois, o que os dois têm que fazer? Concordar um com a venda do outro, porque esse patrimônio, em regra, é em comum. Então, por isso os 3 têm que concordar com a ação dos outros 2, então, né? Na verdade, os dois né? precisam concordar com a compra desse terceiro. Perfeito. Se um não quiser, já vai dar complicação. Aí tem que entrar com ação judicial e o juiz vai decidir. Em regra, o que vai acontecer? Depois de um longo debate e discussão jurídica, perícia do imóvel, constatação, verificação de outros ativos e passivos para verificar se é só aquilo mesmo, o juiz vai, em regra, toda regra tem sua exceção, mas em regra, o juiz vai mandar calcionar aquele valor que ele quer comprar, para que ele possa ter a propriedade inteira ao seu favor, se o outro irmão concordar. Agora, se o outro não concordar, o juiz não pode obrigar, salvo exceções. Às vezes tem casos assim de valores, né? Então a casa vale, sei lá, valeria 300 mil no mercado. Aí um irmão fala, não, mas eu ajudei a construir, quero pagar só 200, então vai ficar, sei lá, 50 mil para cada. Isso aí é um problema. E aí entra genro, entra a nora, entra o papagaio, e aí atrapalha tudo. Outra pessoa que não quis se identificar. Meu pai tinha um financiamento, ele faleceu. Quem arca com esse financiamento? Isso é importante. Quando ocorre o falecimento da pessoa, ou seja, eu faleço, minha esposa e meu filho herdam o meu patrimônio, eles farão um inventário. O que é o inventário novamente? A verificação do passivo e do ativo. Nesse exemplo aí, ele tem um crédito do apartamento, mas ele também tem um débito, que é o financiamento. Então, os herdeiros herdarão, parece redundante, mas não é, os herdeiros herdarão o crédito e o débito também. Porém, o débito somente no limite do crédito. Traduzindo, eu tenho um apartamento que vale 1 milhão, eu financei 1 milhão, paguei 200 mil, faltam 800 mil. O banco só vai poder me cobrar até 200 mil, que é o valor que eu
recebi, que eu E o tenho. resto? O resto vai ser vendido e vai ser entregue para quem ainda é o credor, Não quita, que no né? caso é o banco. Devolve para o banco, aí vai fazer leilão, aquelas histórias que a gente já Exatamente. sabe, né? Em regra é isso. Ou a família pode tentar vender esse imóvel, né? Exatamente. E aí fazer o pagamento da diferença via financeira. Doutor, Maria Aparecida de São Paulo, obrigada pela participação, Maria. Tem um imóvel e o inventário está correto, mas tem um sobrinho que está morando lá e diz que o imóvel também é dele. O que fazer? Primeiro, Maria, lindo nome da minha mãe. Seguinte, seu sobrinho provavelmente seja filho do seu irmão ou da sua irmã, que é herdeiro legítimo. Teoricamente, eu penso nisso. O seu exemplo deve ser o seguinte, é o João, a Maria e o José. O José faleceu e tem um filho que é o Ricardinho. O Ricardinho, ele automaticamente entra na linha sucessória, na função, né, herdando o patrimônio do pai. E detalhe, patrimônio no sentido de ativo e passivo novamente. Então, teoricamente, Maria, o seu sobrinho, ele tem direito à cota parte também do imóvel, se for esse exemplo que eu expliquei. Agora, se alguém deixa alguém morar no imóvel, vamos supor que... Um terceiro. É um terceiro, tá? Um amigo. Pandemia, Deixou. fala, vem cá, colega, mora pode aqui. morar aqui. Tem muito... uma tia de consideração que deixou morar na casa dela. Sim. Aí a tia de consideração falece. E os filhos que não são de consideração querem vender aquela casa, ou querem morar naquela casa, que era do tal do primo de consideração. Isso aí vai dar confusão? Vai dar porque você precisa entrar com a ação e ser legitimado para despejar a pessoa que está lá. E aí envolve vários institutos jurídicos, além do inventário, lei de locação, responsabilidade. Então tem todo um arcabouço jurídico. Por isso, consulte sempre um advogado ou uma advogada. Por quê? Nesse exemplo, só para não deixar já Claro. sem resposta, pessoal, o que nós temos que nos atentar? Essa pessoa que está morando lá, ela é herdeira? Não. Ela não Nesse é, ela é um exemplo, não. amigo. Nesse nosso exemplo, ela é um amigo. Não, é. Então, os herdeiros têm direito ao quê? Ao seu patrimônio. Então, só que eles podem chegar lá e falar, sai, te expulso daí. Não. Se a pessoa tem que notificar, verificar quantos herdeiros são, 2, 3, 4, nomear um inventariante. Quem é o inventariante? É a pessoa que fica responsável por todo o procedimento do inventário, inclusive da prestação de contas. Pode ser qualquer um, não precisa ser mais velho, nada disso? Ou tem Então, alguma ordem? tem uma ordem. Qual é a ordem? Espera que eu já te falo Claro, da ordem claro, para por poder favor. expulsar, para poder expulsar Explicar a outra, o aham. amigão lá que está morando Tá. sozinho lá de graça. Então notifica para que ele pague ou que ele saia. Se ele não sair, tem que entrar com uma ação de despejo. Mas quem vai entrar com a ação de despejo? Aí eu venho na sua resposta. Quem será o inventariante? O Código Civil traz uma regra de sucessão. Primeiro, o cônjuge ou me perdoe, o cônjuge ou convivente. Cônjuge, marido, mulher, que o outro faleceu, ou convivente, que é a pessoa que vivia em união estável. Não existe esses. Aí passa para quem? Para os herdeiros. E aí sim, ou o herdeiro que está na posse do bem, faz a gestão daquele patrimônio específico, ou passa-se que é a regra para o irmão mais velho. Geralmente, essa esposa, ou marido, ou convivente não querendo fazer isso, pode passar automaticamente Era isso que para eu esse ia filho? comentar, Por exatamente isso. Caso essa pessoa, por exemplo, meu pai faleceu e minha mãe, só que minha mãe é de idade, minha mãe não quer deixar com o filho mais velho que sempre geriu as questões financeiras, por exemplo, da família. Não tem problema. Ela pode renunciar e esse filho mais velho arca com essa responsabilidade. 3 minutos, 3 perguntas, doutor. Vamos ver se dá tempo. Meu pai faleceu Bate e ficou bola. com dívida no banco. É necessário quitar? O que acontece se eu não pagar? De novo, se o seu pai faleceu, deixou dívida no banco, precisa verificar se ele tem crédito. Se ele tem crédito, o banco vai habilitar esse crédito, 10, 100 mil, 1 milhão, no inventário. E aí, se seu pai deixou 200 mil de patrimônio, ele tem um débito de 100 mil, 200 mil, o banco ou outros credores se habilitarão no processo. E o banco, Se não tiver dívida. se ele não tiver crédito, Isso. dívida ele tem. Não tem crédito, só tem dívida. E aí? Então quem herda crédito e débito. Se ele não tem crédito, não herda o débito. Se ele tem crédito, ele herda o crédito até o limite Já entendi. do débito. E Zero aí vai ser igual a 0, 200 vai ser igual a 200, vai sempre esse limite de crédito. mas se eu estiver devendo 1.000 e eu tiver um crédito de 200, paga-se 200 e os 800. Entra na perda chamado risco do negócio.
empresarial. O banco fica com esse prejuízo. Perfeito. A Dirce de São Paulo tem um sogro que faleceu e o meu cunhado não fez o inventário e mora no local. O que o meu marido deve fazer? Primeiro, abrir o inventário urgentemente e verificar quem será o inventariante, o responsável por tudo isso. Primeiro ponto. Estou falando bem rápido, tá? Por causa dos nossos 30 segundos. É isso mesmo. Segundo ponto. O seu cunhado que mora lá, ele precisa pagar aluguel ou pagar uma cota à parte. Porque aquele patrimônio também é do seu irmão. Então, ele tem que ser notificado. Na verdade, não notifica, porque gera briga. Liga, conversa, vamos tomar um café, comer uma pizza, troca uma ideia. Então, o pai faleceu, vamos resolver isso aí? E aí, se não, aí procura um advogado, ele resolve por vocês. Eu vou encerrar, mas ainda tinham perguntas, então eu te convido, doutor, para voltar em breve com o mesmo tema, se o senhor topar, por favor. Será uma honra, Para quem quiser entrar em contato, o site www.nava.adv.br e o telefone 0 operadora 11 31120907. Obrigada, doutor, uma ótima tarde. Eu que agradeço, um abraço a todos.